Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos exercitar os métodos para localizar itens dentro do vetor. Eu retornei a essa aula, que foi o exercício 16 de vetores, onde a gente aprendeu a manusear o vetor e eu acrescentei aqui no meu exercício alguns comentários. Por exemplo, o push nós usamos para adicionar item ao final do vetor. O unshift foi utilizado para adicionar um item no início do vetor e deslocar os demais itens. Essa opção pop, ela foi utilizada para remover o último item do vetor. E o shift, ela remove o primeiro item do vetor e sobe os demais itens. Ok? Mas agora eu quero mostrar para vocês outros métodos que permitem você localizar os itens. Então, vamos exercitar isso, porque provavelmente quando você utilizar vetor ou array, você vai precisar utilizar esses métodos e é necessário você conhecer, guardar esse exercício em seu computador para o objetivo de consultas futuras que você necessite para implementar em um dos seus projetos, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nesse exercício aqui nós saímos construindo os itens, né? Agora eu quero localizar o produto arroz, o feijão. Como é que eu faço? Porque nesse vetor em específico, nós só temos 3 itens, mas você pode passar por situações que você vai ter N itens, 50 itens, e dentro daqueles 50 itens você precisa localizar um item em específico. Como eu faço para localizar esse item e alterar o dado, a informação desse item, caso seja necessário? Então vamos lá, eu vou comentar todo o trecho aqui, porque eu quero começar do zero, tá bom? Então, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui no final. Vamos lá. Prontinho. Vamos dizer que eu quero localizar o item feijão do meu vetor produtos. E imaginando que esse vetor de produtos tem sei lá, 50 itens. Como eu localizo ele? E aí eu quero colocar a marca desse feijão, por exemplo, né? Então eu preciso alterar o dado. Como eu faria? Eu vou rodar esse exercício aqui. É o 16. Vamos inspecionar. Olha só, ele mostrou que o índice dele é o 1, porque eu fiz essa chamada do método aqui, ó. Index of, tá? Tudo bem, identifiquei o índice, mas como é que eu altero o dado dele? É simples, é só vir aqui, ó. Eu vou alterar esse const para let, porque eu preciso alterar em algum momento, tá? E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o produtos, posição item localizado, que é o 1, né? Que a gente já sabe, e vou alterar a informação, vou colocar feijão, tio João, um exemplo, né? Alterei, eu vou pedir para ele console log e vou imprimir ele apenas para a gente identificar se realmente foi alterado. Olha só, ele alterou, tá vendo? Se eu realizar a lista aqui, eu vou pegar esse carinha aqui, porque eu quero só que ele rode a lista. Eu vou tirar o console daqui.
Olha aí, feijão, João, arroz, feijão, tio João e iogurte. E antes era só arroz, feijão e iogurte. Deixa eu rodar ele antes da alteração. Ó, arroz, feijão, iogurte. Agora é arroz, feijão, tio João e iogurte. Essa é a forma de fazer a alteração, tá? Você primeiro identifica o índice, onde está o feijão, onde está o item que você quer. Depois altera. Ah, mas eu quero, tá, uma lista de 50 itens, eu só quero o último. Existe uma opção que você utiliza, é essa daqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui, vou colocar até um comentário. Mas existem outros, que é esse aqui, ó. Prontinho. Então, a gente já identificou para localizar o índice, mas também tem como eu resgatar o último item, o último índice do valor informado, que é esse last index of. Se eu rodar aqui, ó, você vai ver que o último index localizado, por que é 0? Porque é o primeiro, ó. Mas se eu colocasse arroz de novo aqui, olha só que vai mudar. Passou a ser o 3, tá vendo? Ele sempre vai mostrar o último. Se o item tá repetindo diversas vezes, e qual é o último? O último realmente registrado. Aí ele vai trazer o último, que é o 3 aqui. Como só tinha um, ele mostra o 0. Bem assim, é esse aqui, ó. Ele verifica se existe o dado consultado ou não. Observe que o primeiro ele vai vir com true, porque tem o feijão cadastrado. O açúcar não tem, ele vai dizer que é false. E eu também repeti essa consulta index of para quando o dado não existe, ele vai vir -1. Olha só, true, que é o feijão, false, que é o açúcar que não existe, o -1, se eu estou usando o método index of, ele vai trazer como -1. Então, você utiliza o if consultando, tá vindo -1, então tá diferente de -1, é porque existe, entende? Aí você já começa a fazer essas consultas, ou menor que 0, -1 é menor que 0, então ele também vai trazer. Então você consegue trabalhar o seu if de uma forma diferenciada, e se você quiser alterar o dado, é naquele outro formato que eu mostrei. Você localiza o index e faz a alteração. Eu acho que eu apaguei aqui, não foi? Mas seria produtos, ponto não. Item localizado, recebe feijão tio João, que eu fiz nesse instante, né? E aí ele mudaria totalmente. Se eu mudar aqui, esse daqui já não vai funcionar, tá? Ó. Vieram os dois falsos, tá vendo? Então você já começa a conhecer outras formas de localização. Outra forma que eu quero mostrar para vocês é que o vetor ele não cadastra apenas um dado em si. Nós podemos criar diversos dados dentro do objeto. Eu vou comentar de novo isso aqui.
depois você pode melhorar o seu acervo de consulta de dados de métodos para um vetor, tá? Mas eu quero criar o seguinte, eu vou criar um outro vetor aqui embaixo, chamado produtos em si. Eu vou comentar esse produto de cima, vou criar um outro aqui embaixo, com os produtos, só que agora, ao invés de eu acrescentar arroz, feijão, eu vou colocar um bloco. E é isso que eu quero mostrar. Produtos, recebe. Eu criei ele vazio. E agora eu vou fazer o seguinte, produtos, ponto. Eu acrescentei 2 índices, um índice onde tem um bloco de arroz com marca Tio João, preço 5,50, e o índice do feijão com marca tipo Tio João, preço 9,50. Aí aqui eu vou fazer um for, né? Vamos executar aqui para ver como ficou. Ó, aí ele mostra o grupo. Mas se eu quiser que esse for, vou comentar aqui, ele seja só assim, console.log. Vamos ver como é que ele vai exibir. Ó, como ele apareceu. Se eu abrir aqui, ó, aqui, mas ele tá como formato objeto. E eu quero que ele exiba como formato JSON, para que eu possa fazer alguma tratativa mais na frente. Aí eu venho aqui, então, coloco JSON.string prod. Vou botar tudo minúsculo. Prod. Aí ele mostra no formato JSON para que eu possa fazer alguma tentativa no futuro. Então, tem N formatos para que você possa varrer o objeto e trabalhar ele na forma que você desejar. Porém, existem outros métodos também que você pode trabalhar nele, como o map, o filter e o reduce, que são métodos que permitem que operações sobre vetores sejam realizadas de um modo mais eficiente. Vou comentar aqui. E eu quero exemplificar isso aqui embaixo. Eu tenho um vetor aqui de números, certo? E quero que esses números eu possa listar o dobro de cada valor. Existe um método que a gente pode trabalhar isso.
Pronto, aqui eu criei um vetor de números, onde só tem números mesmo. Aqui eu só estou exemplificando. Eu quero o dobro de cada valor, eu posso usar o map, onde eu leio cada valor e multiplico por 2. Substituo o meu vetor dobro com essa informação e escrevo aqui com o método JSON, que ele separa por vírgula. Separa pela informação que você quiser, com espaço, sem espaço, tanto faz. Esse aqui eu já criei como um pares. O que ele faz? Ele vai ter um filter, onde ele vai filtrar cada número que tem aqui e ver se a divisão por 2 retorna o resto como 0. E aí ele traz apenas os pares, tá bom? Ou seja, ele não vai permitir o 15, ele não vai permitir o 5. Aí ele vai filtrar essas informações aqui. E também tem o soma. O que ele vai fazer? Ele vai somar cada valor e retornar apenas um número. Por exemplo, 10 mais 20, 30, mais 15, 45, mais 5, 50, mais 16, 66. Aqui ele tem que retornar a soma de 66. Vamos testar? Opa, ele deu um erro no pares. O que foi que eu fiz aqui? É join. Tá errado. O nome do método é join. Tá. Vamos lá. Agora sim, ó. Separou por hífen, que foi o primeiro item que eu pedi. Colocou apenas os números pares, 10, 20 e 16, e somou tudo para 66. Então, veja que tem métodos muito interessantes que você pode trabalhar essa tratativa. Bom, nós vamos praticar um pouco, tá? Os novos exercícios. Na próxima aula, eu criei um exercício e vou apresentar para vocês para a gente trabalhar. Se vocês querem já inicializar, eu vou abrir aqui. Tá aqui o exercício que eu criei para vocês tentarem sozinhos, tá bom? É um prédio que será criado, uma brinquedoteca, um condomínio, né? E aí a gente vai criar uma brinquedoteca no salão do condomínio. E será criado um programa que leia o nome e a idade da criança. O sistema vai listar todas as crianças moradoras do condomínio. Após essa lista completa, será possível identificar. O programa vai fazer o quê? Identificar o número e o percentual de crianças por cada idade, a fim de que os brinquedos sejam comprados de acordo com a faixa etária delas. O programa deve armazenar os dados em um vetor de registro e apresentar o resumo conforme o solicitado, tá bom? Então, tente criar um programa parecido com esse. Na próxima aula, nós vamos fazer o exercício. Se você quiser tentar primeiro para depois comparar com o que vai ser feito na próxima aula, será uma ótima ideia, tá bom? Mas espero você na próxima aula. Até lá! Oi, pessoal! Eu estou disponibilizando um link logo abaixo desse vídeo, um curso que eu fiz na Udemy, tá? Torne-se um desenvolvedor PHP ou Java, iniciando do zero. No curso, eu separei em seções desde o básico, desde a lógica de programação. Eu mostro banco de dados MySQL, configuração do servidor utilizando o XAMPP, mostro também Bootstrap para deixar o seu portal com um visual bonito. Eu vou mostrar o desenvolvimento em PHP e desenvolvimento em Java, passo a passo, e mostrando a linguagem, o que muda de sintaxe. É muito interessante, indicado para quem iniciou em uma faculdade de desenvolvimento ou um curso técnico mesmo. Assim você vai começar esse curso já com um passo à frente da maioria do pessoal, tá? Espero que vocês gostem. Quem se interessar, o link está logo abaixo na descrição desse vídeo e aguardo vocês lá.